Olá, querido amigo e amiga, que Jesus esteja contigo nesse dia, que Ele possa te amparar, te ajudar nos teus desafios, mas não só isso, que Ele seja o teu companheiro nas tuas decisões, nos dias também de alegria, nos dias de bênção. A presença do Espírito Santo, ela é maravilhosa e quanto mais ela está conosco, quanto mais Deus ganha lugar em nossa vida, mais sabedoria nós temos e mais frutos nós colhemos desta presença, desta mudança de vida. O Senhor vai transformando o nosso caráter. Isso é maravilhoso. Desejo que Deus esteja contigo. Desejo que você ande com Ele. Amém? Queridos, vamos meditar na Bíblia? Vamos abrir juntos, então, o livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Conta-nos a história de um homem chamado Jairo. E este homem, ele era um homem importante na cidade e ele veio até Jesus pedindo a ajuda de Jesus, dizendo: Senhor, vem até minha casa, porque a minha filha está muito enferma. Porém, no caminho, Jesus parou para ajudar uma outra mulher que também estava enferma. E aí, no versículo 35, nós vamos ver o que aconteceu, porque chegam até Jairo dando uma notícia ruim. E aqui vai falar muito ao nosso coração de como devemos lidar com as notícias ruins. Preste bem atenção. Diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa de Jairo, chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, sem dar atenção a estas palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que estavam chorando, e os que pranteavam muito. E ao entrar, disse a eles: por que vocês estão em alvoroço e chorando? A criança não está morta, mas ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado que saíssem a todos, tomou apenas o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. E tomando a menina pela mão, disse: Talitá cumi, que significa: menina, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Tinha, pois, ela 12 anos, e então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou a eles que não contassem a ninguém e mandou que dessem de comer à menina. Queridos, é interessante essa passagem por vários aspectos. Primeiro, a questão da notícia. Muitas vezes pessoas nos dão notícias ruins e dizem: não adianta pedir ajuda de Deus, já está acabado, já está derrotado, já está decretado, o problema já chegou, Jesus não pode mais fazer nada. Muitas vezes as pessoas nos dizem que não adianta ter fé, que não adianta crer, não adianta orar. Muitas vezes dizem que já acabou. Mas eu acho interessante que Jesus não acudiu a essas palavras, mas disse a ele: creia somente. Ou seja, quando vem notícias ruins, muitas vezes as pessoas dão a versão delas, a interpretação delas, e nós devemos deixar essas palavras de lado e olhar para Jesus e ouvir dele a palavra. Porque Jesus tem a palavra final. Jesus sabe quando acabou. Jesus sabe quando é definitivo. Jesus tem o veredito. Então, não acuda às palavras das pessoas, às notícias. Esses dias eu conversava com alguns irmãos que estavam muito apavorados com o rumo que o Brasil tem tomado. E de fato nos preocupa a situação política do Brasil e algumas injustiças e algumas coisas que estão acontecendo e de que forma estão torcendo a Constituição, estão mudando o que é certo para errado, nos preocupa. Porém, nós não nos paralisamos com isso. Porém, nós não acudimos às palavras da desgraça. Nós confiamos em um Deus que é poderoso. Nós não vamos parar de pregar o Evangelho, nós não vamos parar de trabalhar, o empresário não deve parar de investir, o trabalhador não deve parar de trabalhar, ninguém deve parar de fazer o bem, porque há alguns fazendo o mal. Não acudimos às notícias ruins, mas nós olhamos para aquele que é fiel, para aquele que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, o nosso Deus poderoso. E Jesus então vai caminhando com ele. E quando chega na casa diz: olha, a menina não está morta, ela dorme.
É interessante que para Deus a morte é um sono, porque um dia nós vamos despertar da morte na ressurreição. Então Deus pode, de uma hora para outra, mudar isso. Para Deus nada é impossível. E Jesus manifesta isso na vida dessa menina com uma simples ordem. A menina levanta e os pais recebem de volta a sua filha. E assim eu quero dizer que será na sua vida. Há coisas que estão dizendo que morreram, há sonhos que estão dizendo que não há mais como se realizar, porém a última palavra é de Jesus, e eu quero decretar na sua vida a bênção de Deus. As trevas se vão, as mentiras se vão, os vereditos negativos se desfazem, porque Deus é poderoso. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus os cadáveres dos nossos sonhos, lutas e desafios que temos que parecem impossíveis. Para Deus nada é impossível. Senhor, aqui estão nossas vidas e aqui estão nossos desafios. Aqui estão, Senhor, situações nas quais nós mesmos não temos a saída, mas cremos que o Senhor é poderoso. O Senhor é Deus misericordioso e hoje, Senhor, eu peço a intervenção Tua, Jesus, como Tu interviste na vida de Jairo, da sua família. Agora, Senhor, intervém na história deste amigo que nos ouve, desta amiga. Opera, Deus, um milagre. Naquilo, Senhor, que as trevas já estão tomando esse casamento, aonde as trevas estão tomando esta saúde, o corpo desta pessoa, aonde as trevas estão tomando este negócio, este trabalho, esta empresa que está indo à falência. Bondoso Deus, agora impõe a Tua mão sobre esta vida. Muda esta história, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Opera um milagre, Senhor. Nós declaramos o poder de Deus sobre você, a vida de Deus se manifestando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Senhor, obrigado porque recebemos o milagre hoje. Obrigado, Senhor, porque recebemos a vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa palavra, você pode fazer ela chegar nos seus amigos, vizinhos, colegas. Eu tenho certeza que essa palavra de Jesus, não minha, mas de Jesus, vai transformar muitas vidas. Até amanhã.